Olá, tudo bem com vocês? Aqui Marcos Aurélio. Estou aqui para uma aula sobre projetos de sistema fotovoltaicos. Nós veremos os procedimentos para o acesso, etapas do projeto, estudo e caso de sistema on-grid e off-grid. As etapas e prazos para conectar o sistema fotovoltaico na distribuidora. Primeiro, o cliente faz a solicitação de acesso à concessionária de energia. A concessionária emite um parecer de acesso. Com esse parecer, o cliente faz a instalação dos equipamentos. Na sequência, faz uma solicitação de vistoria. A concessionária faz a vistoria e emite um relatório, contendo as pendências detectadas. O cliente então regulariza as pendências e solicita a nova vistoria. A concessionária certifica-se que a instalação está adequada, então aprova o ponto, troca a medição e inicia o sistema. Documentação a ser anexada. Aqui estão os documentos que devem ser anexados na solicitação de acesso ao sistema de distribuição da Copel, a Companhia Paranense de Energia. Pode haver algumas mudanças nessa relação dependendo do estado da federação. Primeiro, o arte do responsável técnico pelo projeto elétrico e instalação de sistema de microgeração. O diagrama unifilar contemplando geração, proteção, memorial descritivo da instalação. Certificado de conformidade do inversor ou número de registro da concessão do Inmetro. Dados necessários para registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada. Normas e legislações. São várias normas que regulamentam o assunto. Aqui são apresentadas algumas. Por exemplo, NBR 16690, que regula as instalações elétricas de arranjo fotovoltaico. A NBR 5410, que regula as instalações elétricas de baixa tensão, entre outros. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, são os órgãos brasileiros responsáveis para regular e legislar o setor. A Comissão Eletrotécnica Internacional, a IEC, publica as normas internacionais que têm vigência em território nacional. Ferramentas computacionais. Há várias ferramentas computacionais para auxiliar o projetista no dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Algumas delas são Radiasol, SUN, PV System, Homer, PVSol, entre outras. A função desses softwares é análise de viabilidade, dimensionamento, simulação de operação, localização, monitoramento e controle, curva de carga, entre outros. Etapas do projeto. Estas são as principais etapas para um projeto de sistema solar fotovoltaico. Levantamento do recurso solar disponível, definição da localização e configuração do sistema, levantamento de demanda e consumo de energia elétrica, dimensionamento do gerador fotovoltaico, dimensionamento dos equipamentos, dimensionamento do sistema de armazenamento e homologação do sistema. Levantamento do recurso solar disponível. Nesta fase do projeto, busca-se quantificar a radiação solar global incidente sobre o painel fotovoltaico. A forma mais comum de apresentação dos dados de radiação é através de valores médios mensais,
para a energia acumulada ao longo de um dia. O módulo solar, quando fixo, deve preferencialmente estar voltado para a radiação solar direta. Para isso, deve-se ajustar o azimuth e ângulo de inclinação. O azimuth é a direção a partir de 0 grau, corresponde ao norte, e aumenta no sentido dos ponteiros do relógio. O ângulo de inclinação deve ser igual ao da latitude. Definição da localização e configuração do sistema. Geralmente usamos o Google Maps para fornecer as coordenadas. No site do CRECESP, obtemos dados sobre a irradiação solar. Levantamento de demanda e consumo de energia elétrica. É essencial analisar o histórico de consumo da fatura de energia para definir o percentual de consumo a ser suprido e identificar a potência dos módulos. Para isso, primeiro definimos o grupo de consumidores que o cliente pertence. Se grupo A, consumidores de alta tensão, grandes empresas e indústria. E se grupo B, consumidores de baixa tensão, casa e estabelecimentos comerciais de pequeno porte. Há dois pontos a serem analisados na fatura: o tipo de fornecimento de energia, se é mono, bi ou trifásico, e histórico de consumo. Quanto aos sistemas isolados, faz uma lista dos equipamentos, sua potência elétrica, o tempo diário de fornecimento e os dias de utilização por mês. Dimensionamento do gerador fotovoltaico. Nessa etapa, devemos definir a potência, quantidade, local de instalação e arranjo dos módulos. Nos módulos com arranjo em série, soma-se as tensões e a corrente permanece a mesma. Nos arranjos em paralelo, a tensão permanece a mesma e soma-se as correntes. Aqui é mostrado dois módulos de 225 watts ligados em série. A tensão resultante é 60 volts. A corrente resultante é igual a 7,5 amperes. Potência resultantes, 450 watts. Dimensionamento dos equipamentos. A ligação entre os equipamentos é feita conforme a figura. Os inversores precisam ser certificados por um laboratório acreditado pelo Inmetro. O string box é o componente de proteção da parte corrente contínua do sistema fotovoltaico. Ela conecta os cabos vindos dos módulos fotovoltaicos ao inversor. Fornece proteção contra sobretensão e sobrecorrente. Dimensionamento do sistema de armazenamento. Na tabela estão os aparelhos com suas respectivas potências e quantidade de horas de uso diário. O consumo diário é a multiplicação da potência com a quantidade de horas de uso. As baterias podem ser ligadas em série ou paralelo. Quando em série, soma-se as tensões e quando em paralelo, soma-se as correntes. Algumas observações sobre as baterias. Quanto maior a profundidade de descarga da bateria, menor sua vida útil. Recomenda-se considerar de 2 a 4 dias de autonomia para as baterias. Deve-se utilizar o menor número possível de baterias em paralelo. A combinação em série de baterias depende da tensão nominal do sistema. Não são recomendadas baterias automotivas para uso em sistemas fotovoltaicos.
A máxima tensão de operação do controlador de carga deve sempre ser maior do que a tensão máxima de saída do painel fotovoltaico. A potência do inversor deve ser igual ou superior à potência máxima da curva de carga. A tensão de entrada do inversor deve ser igual à tensão de corrente contínua do sistema. Homologação do sistema. Aqui no Paraná, é feito através do Projeto Elétrico Web, no site que é mostrado na tela. É preenchido os campos, enviado para a Copel. Em seguida, a Copel envia um e-mail para o solicitante para dar continuidade à homologação do sistema. Sistemas on-grid. Sistema de compensação de energia. O sistema de compensação de energia, net metering, consiste em medir o fluxo de energia elétrica nos dois sentidos, em uma unidade consumidora que possui geração. É realizada a contabilização entre a energia consumida e a energia injetada na rede. Algumas considerações sobre o sistema de compensação. Quando o sistema fotovoltaico gerar mais energia do que a demanda, a energia excedente é entregue à rede elétrica. Quando a edificação consome mais energia do que a gerada pelo sistema, o medidor registra o fluxo em sentido convencional. A distribuidora disponibilizará crédito em um prazo de até 60 meses. Não há comercialização de energia elétrica se ao final do período de faturamento a energia elétrica injetada for maior que a energia elétrica consumida. Vantagens e desvantagens. As vantagens dos sistemas on-grid. Não há necessidade de armazenamento de energia elétrica. Opera em corrente alternada, mesma frequência e tensão da rede. Permite a utilização de sistema de créditos. Possui 30% mais eficiência em relação ao sistema off-grid e compensa o consumo de outras unidades. Desvantagem. Quando não há tensão na rede, o sistema fica inoperante, mesmo com irradiação solar presente. Impõe obrigatoriamente de conexão à rede pública de distribuição. Não possui sistema de armazenamento. E cobrança de no mínimo o valor referente ao custo de disponibilidade. Vamos ver um exemplo do dimensionamento de sistema on-grid. É para uma instalação residencial em Foz do Iguaçu. Na fatura de energia, obtemos o tipo de ligação e o consumo médio anual. A partir dessas informações, e usando esta equação, que é mostrada na tela, obtemos o valor diário de geração. Os dados da fatura da concessionária de energia: tipo de ligação, bifásico, custo de disponibilidade, 50 kWh, consumo médio em 12 meses, 325 kWh. Colocando esses dados na equação, temos o valor diário de geração. Aqui no caso é 9 kWh. A irradiação usada para o dimensionamento é a média diária em um ano, já que ela varia bastante conforme o horário e os dias, as condições climáticas e as estações do ano.
Para obter a radiação solar em uma região, primeiro, busque pela região utilizando o Google Maps. Segundo, clique com o botão direito do mouse em cima da região e clique em O que é isto? Aparecerá o nome da cidade e as coordenadas geográficas. Guarde estes valores. Terceiro, entre na parte Potencial Solar Sundata no site do CRECESP. Na parte inferior tem um local para digitar as coordenadas. Coloque-as e clique em Buscar. Na figura 4 mostra a tabela e o gráfico contendo a variação da irradiação solar média diária. Nesta etapa, pode-se escolher o ângulo em que ficará os módulos. Com auxílio da equação, obtém-se a quantidade de painéis necessários. Usando essa equação e os dados obtidos anteriormente, teremos o número de painéis que será instalado na residência. Primeiro, escolhemos o painel solar fotovoltaico monocristalino. A taxa de desempenho foi aferida 80%. Energia de geração necessária 9 kWh. A potência de cada placa 400 watts pico. Custo de cada módulo R$ 1.199. E radiação solar diária média mensal. Horas de sol pleno 4,78 kWh metro quadrado dia. Foi então, através da equação, conseguido o valor de 6 painéis. O valor diário produzido será então 9,17 kWh. O inversor. Potência total dos painéis, 2.400 watts. Potência do inversor, 2.000 watts. FDI, que é a potência do inversor dividido pela potência dos painéis, 83%. Custo do inversor, R$ 3.298,90. O FDI significa fator de disponibilidade do inversor. É um fator que deve ser considerado onde nos permite extrair o máximo de potência e eficiência do sistema. Ainda sobre o inversor, aqui nessa imagem podemos ver a diferença entre o inversor string e o microinversor. Quando usamos o inversor tradicional, obtemos a eficiência do módulo com menor porcentagem de radiação solar. E quando usamos o microinversor, a queda de potência é somente no inversor que está sombreado. Sistemas off-grid, sistemas isolados. O sistema fotovoltaico isolado ou off-grid é aquele que não está conectado com a rede elétrica da concessionária. Nos sistemas isolados, é necessário identificar os equipamentos de consumo e o respectivo regime de utilização, montando a partir dessas informações a curva de carga prevista. Vantagens e desvantagens de sistemas off-grid. Vantagens. Pode ser utilizado em regiões remotas. Possui sistema de armazenamento de energia e não há custo de disponibilidade. Desvantagens. Custo mais elevado, menos eficiente e depende de baterias
e sistemas de carga. Exemplo de dimensionamento de sistemas off-grid. Para uma instalação residencial em Foz do Iguaçu. Primeiro, definição das cargas. Com auxílio dessa tabela, relacionamos os aparelhos que são normalmente utilizados na residência, a quantidade e a potência nominal. Então, anotamos a quantidade de horas utilizadas em um dia. Após os cálculos, obtemos o valor de consumo em watts-hora-dia. O objetivo dessa etapa é definir o consumo médio diário de energia elétrica, ou seja, definir a curva de carga, tanto em termos diário quanto sazonais. Com esses dados, é possível visualizar as características previstas para o consumo de eletricidade, adequando-se o sistema para que o consumo e a produção sejam compatíveis ao longo do dia e ao longo do ano. Outro parâmetro importante que deve ser estabelecido é o tempo de autonomia que se quer para o sistema, sem a presença da insolação, ou seja, por quanto tempo o usuário vão poder utilizar normalmente a iluminação e os aparelhos elétricos sem que haja insolação suficiente para carregar as baterias. Dimensionamento do banco de baterias. Como observado na tabela, o consumo total é de 4.392 watts-hora. A capacidade do banco de baterias fica em 1.830 amperes-horas. Esse valor é obtido através da equação mostrada na tela. Autonomia foi definido 2 dias. Tensão da bateria foi definido 24 volts. Profundidade da descarga no final da autonomia 0,2. Quantidade de baterias 8. Esse valor também foi obtido através dessa equação mostrada na tela. Capacidade do banco de baterias 1.760 amperes-hora. Dimensionamento do gerador fotovoltaico. Potência mínima do gerador 1.591,30 watts-pico. Esse valor foi obtido através da equação mostrada na tela. Potência do gerador comercial 340 watts-pico. Horas equivalentes de sol pleno 5 horas. FPPP. Fator de perda de potência, que é a tensão da bateria dividido pela tensão máxima potência do módulo. Essa perda se deve ao fato da tensão da bateria ser inferior à tensão de máxima potência do módulo a ser utilizado. Fica 0,69. FPS. Fator de perda e segurança. É a redução da geração do módulo devido à tolerância na fabricação. Valor típico, 0,8. A quantidade de módulo fica então em 5. E a potência total do gerador, 1.700 watt-pico. Dimensionamento do controlador de carga. Um controlador de carga mede a tensão das baterias e as protege de sobrecargas indevidas. Quando o nível de irradiância é baixo, o nível de tensão do arranjo fotovoltaico será inferior à das baterias, fazendo com que as baterias se descarreguem nos módulos. Para evitar isso, os controladores possuem diodo de bloqueio integrado. Os controladores de carga e descarga possuem um sistema de desconexão em baixa tensão, que protege as baterias de descargas excessivas
que evitam profundidade de descargas maiores que 80%. Possuem fusíveis de proteção para os componentes sensíveis contra o excesso de corrente e, geralmente, possui o mesmo limite tanto na entrada quanto na saída. O dimensionamento do controlador de carga baseia-se principalmente na definição dos níveis máximos das correntes elétricas que passam por ele, tanto as provenientes do módulo fotovoltaico quanto as que são solicitadas pela carga. Usando essas três equações, obtemos o valor em amperes que precisamos para dimensionar o controlador de carga. Aqui foi definido 100 amperes, que é o maior valor encontrado usando essas três equações. Os controladores MPPT, rastreador de máxima potência, fazem o rastreio da melhor combinação entre a tensão e a corrente. Dessa forma, se extrai a maior potência possível dos painéis. Já os controladores PWM, modulação por largura de pulso, simplesmente cortam a tensão excedente, mantendo a corrente. Controlador PWM tem uma perda de 23% de aproveitamento da potência em relação ao controlador MPPT. Dimensionamento do inversor. Para o dimensionamento do inversor, verificar a potência total das cargas em corrente alternada. Retirar a tabela do levantamento de consumo de eletricidade e selecionar um inversor com capacidade mínima de 10% acima. A tensão da entrada deve ser igual à tensão das baterias e a de saída igual à tensão das cargas de corrente alternada. A potência do inversor dimensionado aqui é de 2.000 watts. Foram utilizados como referência básica esses três livros: o Manual de Engenheiro para Sistemas Fotovoltaicos, o Manual de Sistema Fotovoltaico de Geração Distribuída, Teoria e Prática, Energia Solar Fotovoltaica no Brasil. Muito obrigado e até logo.